Oi, oi! Queridos, estamos aqui com mais um Vista Fina, o friozinho chegou, a gente fica mais encolhidinho em casa e que bom que eu tenho você aí comigo. Eu fico sempre muito feliz com a nossa audiência, com a interação do nosso público, quando vocês me reconhecem na rua. Olha, gratidão, porque tá muito legal essa interação que a gente vem tendo. No Vista Fina de hoje, uma história que fala muito sobre superação, sobre encontrar outros meios, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. E quem tá aqui comigo para inspirar você é a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Sabrina, muito obrigada pelo convite. Agradeço ao Bplay, né, esse programa maravilhoso que você trouxe para a cidade. É um programa inovador porque fala sobre pessoas. E é tão bom a gente falar sobre pessoas, né, Sabrina? É então, verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, o teu tempo. A Jéssica tem uma vida super corrida, a gente vai contar isso para vocês, e ela conseguiu encaixar um tempinho pra gente. Sim. Isso é muito bom. Jéssica, vamos lá. Quem olha as redes sociais da Jéssica, já aproveita e segue ela aí no Instagram, vai ver que ela é toda comunicativa, tem vários vídeos. Conta pra gente, Jéssica, o que você faz hoje? Atualmente, eu trabalho com a comunicação dentro da parte comercial, né, da parte com locução e também narração. Eu faço narração de audiobooks, também faço narração de audiolivros e trabalho também com uma empresa de atores. São atores espalhados por todo o Brasil, trabalhando para várias empresas. Olha que legal, né? Que interessante. No perfil da Jéssica, você vai ver que ela trabalha com marketing digital. E aqui nos bastidores eu até falei para ela, mas o que você faz dentro do marketing digital? Que, né, hoje tá é um mundo tão amplo, né? Ela falou, eu faço narração de audiolivros e tal, faço também narrativa de e-book e tal. Eu falei, olha que interessante, né? Porque ela tem uma voz tão suave, gente, é tão bom de escutar. Obrigada. Eu falo mesmo de você. E é muito legal isso. E, Jéssica, você sempre foi da área de comunicação? Desde pequenininha eu sempre gostei muito da comunicação. Dá pra gente começar dali. Aos 9 anos, a minha mãe teve um episódio com depressão. E aí, dentro desse episódio com depressão, eu me vi muito sozinha. Literalmente sozinha. E quem era o meu melhor companheiro, digamos assim, era o rádio. Eram os locutores e locutoras que estavam ali naquele momento. Então, eu passei a consumir muito rádio, muita TV, e foi desenvolvendo um amor dentro de mim. Eu sempre fui e ainda sou um pouquinho tímida, pessoalmente, né? Mas eu fui desenvolvendo isso no decorrer do tempo, dos anos foram passando, e com bastante treinamento eu consegui perder um pouco dessa timidez para soltar a voz, para falar e para se comunicar para o mundo. Muito bom. Jéssica, pegando esse gancho que você comentou aqui pra gente, né, uma fase mais sensível da tua vida pessoal, a depressão ali da tua mãe, quando você viu tua mãe nesse cenário, assim, quantos anos você tinha? 9 anos. E uma criança, né? A idade quase do meu filho Matheus, né? Ele tem 8 aninhos. Então eu me baseio muito ali, assim, nas datas próximas. E foi nesse momento que você começou a sair para o mundo, digamos assim. Sim, muito novinha. Eu tive que, perante a necessidade que eu estava vendo ali, eu precisava trazer dinheiro para casa. Então, desde muito jovem, desde muito nova, eu tenho esse feeling para vendas, para comunicação, e eu fui tentar fazer alguma coisa para trazer dinheiro. E naquela época, tinham muitos meninos que vendiam picolé. Meu primo fazia isso. Eu pensei, nossa, se ele faz e consegue um dinheirinho, eu também posso conseguir trazer esse dinheiro para casa. E foi o que eu fiz. Eu fui lá, conversei com o pessoal. Naquela época, o pessoal não sei se posso falar aqui, mas é da Quilomix, que agora é Cremix, né? São pessoas fantásticas, o Laércio. Eu fui a primeira menina aqui na cidade que eles liberaram um carrinho de picolé para vender. Olha só, pioneira, né? Pioneira. Mas eu falo, gente, a mulher não tem preguiça. Se alguém fez, eu também posso fazer, Sim. Né? E depois dessa venda de picolé, você foi fazendo o que mais, assim? Isso, após isso eu consegui um emprego dentro de um viveiro. Então lá eu plantava as mudinhas com o seu Aldo Winter. Até se o Aldo estiver assistindo a gente, eu vou mandar o link para ele. Um abraço para o seu Aldo, que foi uma pessoa assim primordial na minha vida, porque ele me deu uma oportunidade incrível, né? De estar ali, de ganhar o dinheirinho já. Aquela época, assim, pro salário que eu ganhava lá, era um salário muito gigante. Para você ter noção, eu ganhava mais do que trabalhar num supermercado. Olha só. Então, com 14 anos. Isso foi muito incrível para mim, me ajudou muito. E como que foi o processo, assim, de
conciliar trabalho, escola, a vida em casa? Desde sempre você teve nesses cenários tão adultos, né? Eu tinha que escolher entre ou eu estudo ou eu trago o pão para casa. E até durante algumas conversas, as pessoas meio que julgam, né? Ela não fez faculdade porque ela não quis, mas não. Realmente foi bem difícil, eu tinha que escolher entre uma coisa ou outra, porque eu não tinha um emprego, eu tinha 2, teve vezes que eu tive 3 empregos durante o mês para poder bancar a casa, sabe? E, claro, as pessoas pensam pelo lado, poxa, a mãe dela não foi mãe. A minha mãe foi uma mãe incrível, ela é uma mãe maravilhosa. Ela apenas teve um episódio com depressão e eu me vi naquela situação de, nesse momento, eu vou ser a mãe dela. Então... Não, hoje sua mãe deve morrer de orgulho de você, né? Minha mãe, assim, ela é a minha maior incentivadora, sempre foi. Quando eu contei para ela que eu tinha esse sonho, ela falou, vai, investe, treina. E ela me aguentou muito com os radinhos lá em casa, baixando a música, aumentando a música e treinando. Foi dos 13 anos até os 18 anos assim, erguendo o rádio, abaixando e treinando. Então, e ela sempre foi a minha maior incentivadora. E ela com certeza está assistindo também, porque ela, se ela pudesse, ela estaria aqui junto. Que bom, que bom. Um beijo. Como que é o nome dela? Dona Rosilda. Dona Rosilda, um beijo para a senhora. Que bom que a senhora criou a Jéssica, mostrou para ela toda essa força que ela tem, e as mães nos trazem isso, né? Sim, e essa força que justamente você acabou de falar sobre a palavra força, ela me mostrou muito, porque ela superou uma coisa que é difícil, né? Você passar por um momento assim de depressão. E naquela época não se falava muito em problemas psicológicos como hoje. Hoje tem muitos tratamentos que você pode estar fazendo, né? E naquela época não. Naquela época era você com você mesma. Então ela é uma guerreira, né? Uma maravilhosa. Hoje ela me ajuda muito com meu filho também, quando eu preciso. Inclusive hoje o Mateuzinho tá lá. Vó, então, tudo de bom, nossa, né? No frio que tá fazendo aqui hoje, né, Jéssica? Sim. A casa de vó, bolo de vó, café de vó. Olha só, Jéssica, você trouxe um ponto aqui que é importante a gente alertar o pessoal de casa, né? Depressão, ansiedade, não é frescura, né? Hoje a gente tem uma visibilidade maior para esses assuntos, a gente consegue ver que são problemas de saúde, né? Atrelados à saúde mental, mas nem sempre foi assim, né? Eu lembro da época em que falava, depressão é frescura, tá sem ter o que fazer. Até pouco tempo falava-se isso, né? Exatamente. E não é porque a pessoa não quer ir trabalhar, não, a pessoa está realmente com um problema e precisa ser tratado o quanto antes, né? Então, de repente, se alguém estiver nesse momento deitado numa cama, sem força para levantar, né, estivesse acompanhando o programa aqui, entenda que se você for procurar ajuda, você consegue sair dessa. E você tem que procurar ajuda, né? Muitas vezes a gente guarda as doenças da alma e isso só piora, né? Exatamente. Olha, a gente começa a entrevista numa pauta e a gente vai navegando. Esse é o Vista Fina. Isso é muito legal, porque não é uma coisa que a gente programou antes, né? Até eu perguntei, quais perguntas? Você disse, não, a gente vai ter uma conversa. Isso é muito legal, é muito bacana. A gente é autêntico. Esse foi o nosso primeiro bloco, mas eu te espero aqui. A gente vai conversar muito mais, a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre a vida da mulher empreendedora. Tem muito assunto, eu te espero aqui. Voltamos no nosso segundo bloco e os nossos intervalos aqui, eles são calientes, né, Jéssica? E a gente estava conversando aqui, tanto eu quanto a Jéssica, a gente está percebendo que a gente não pode se preocupar com o julgamento do outro, deixar de fazer as coisas que queremos pensando no julgamento que o outro vai ter sobre nós. E justamente sobre esse ponto, Jéssica, pela tua trajetória, você chegou a ser julgada por querer ir para o ramo da comunicação, sendo que você era tímida, vinha de uma história que não tinha um comunicador na família ou algo assim? Sim, a maior parte da minha família são pessoas do ramo CLT, né? Então, quando... basicamente, o que eu deveria fazer, né? Tá trabalhando no mercado. Então, quando eu decidi virar o jogo, né? Virar comunicadora, eu me vi naquele impasse de como que eu vou comunicar para minha família que eu vou trabalhar numa rádio.
porque as pessoas me conheciam de uma certa forma. Porém, o trabalho que eu tive de desenvolvimento, eu não mostrava para as pessoas, né? O treino eu treinei lá com a muito, tua e mãe, ninguém vê os treinos da gente, né? ninguém vê. Quem via é justamente minha mãe. Então, eu fui realmente muito julgada. Como que você vai ser locutora? Não acredito, né? Eu só acredito vendo. E também, quando viram, como que foi a reação? nossa, quando viram, era uma coisa meio que inacreditável. Ai, gente, eu adoro quando a gente acaba furando essas bolhas, quando a gente acaba saindo de uma zona de conforto, ou no caso da Jéssica, quando você resolve mudar a rota da família, né? Ai, Sim. mas todo mundo sempre trabalhou com tal coisa. Tudo bem, eu quero fazer outra coisa, eu quero traçar outra história, né? E é algo que, geralmente, né, olhando com os olhos de fora, gera esse certo julgamento, né? Quando eu entrei na rádio, a primeira rádio que eu atuei foi a rádio comunitária. Então, justamente, eu fui lá porque eu queria aprender o que o pessoal de lá sabia. E aprendi super bem. A rádio comunitária me acolheu com muito carinho. Durante os 3 meses que eu estive por lá, eu aprendi muita coisa. Porém, teve um determinado momento em que uma ouvinte mandou uma mensagem lá para eles, né, via e-mail, falando que eu tinha uma batata na boca. Então, se eu tivesse pensado no que aquela ouvinte em especial falou, eu não tinha continuado. Eu não teria quase 20 anos de experiência com comunicação se eu tivesse parado naquele momento, né, que era um momento de transição. Eu estava saindo de um supermercado para entrar dentro da área da comunicação. Então, volta nesse assunto de se você ouvir o outro, às vezes, né, você acaba deixando o teu sonho de lado, ou aquilo que vai acontecer de bom na tua vida não vai acontecer porque o outro falou que não estava legal. E como que você percebeu esse e-mail, né, essa crítica? Porque eu tinha acesso ao e-mail. E aí eu fui ler o e-mail, né? Manda e-mail para cá e tal. Porque naquela época não era igual hoje, o WhatsApp, né? Facebook. Sim. Então era mais um e-mail e no telefone fixo mesmo. Mas você viu o que essa ouvinte falou e você falou, poxa, pera, vou fazer algo para melhorar? Sim. Porque por coração eu vi que você não levou, isso não te travou, isso talvez te impulsionou a fazer diferente. Sim. Deu uma impulsionada. Porque eu li aquele e-mail e pensei, deve ser alguma pessoa que, né, não gostou da minha comunicação. E tudo bem, é uma pessoa, né? Sim. Mas olhando para o meu desenvolvimento que eu tive desde quando eu iniciei os meus treinamentos, eu pensei, não, eu tô ficando legal, né? Eu tô evoluindo. É saber o que você tá fazendo, né? E a vida é uma constante evolução, né? Você nunca vai estar 100% bom, você vai evoluindo com o tempo. E isso é ser humano. Verdade. Excelente, gente. Eu percebo, assim como a Jéssica, que a gente está nessa vida para aprender. Né? Eu olho hoje lá os primeiros programas que eu fiz. Nossa, estava travada, ombro travado, né? Mais um pouco. E agora já estou mais desenrolada. Mas eu tenho muito para aprender, com certeza. Né? Com certeza. Sempre que alguém conversa comigo sobre o programa, eu pergunto, tem alguma dica para me dar? Porque eu tô aqui nessa terra para aprender, né? Sabe que isso é o mais mágico de tudo, eu acho que você tá indo maravilhosamente bem. Teu programa é um dos que eu mais gosto de assistir. Sério Obrigada mesmo. E acho que você tem um desenvolvimento muito, muito legal. Realmente, para apresentadora. E agora eu fiquei emocionada, fiquei me achando. Mas é sério mesmo, eu acho que você tem aquele feeling de comunicação, né? Obrigada, eu tô me sentindo super à vontade aqui. Eu cheguei toda travada também, pensei, agora nessa conversa eu tô super bem. Que bom, que bom. E Jéssica, hoje, como que você, na verdade não hoje exatamente, mas como que você resolveu abrir a tua empresa? Porque uma coisa é você ir trabalhar numa rádio, você trabalhou com TV também, né? Também. Uhum. Mas como que foi essa decisão de abrir o teu CNPJ, você ser dona do teu nariz? Na pandemia. Pandemia. Gente, vocês já perceberam o quanto a pandemia provocou mudanças positivas na vida das pessoas? Eu não tô aqui fazendo vista grossa pelo sofrimento que a gente passou, pelas pessoas que a gente perdeu durante a pandemia. Não é isso. Mas a gente também tem que refletir que nos momentos de crise, que a pandemia ela pode ser equiparada a uma guerra. Sim. Mas nos momentos de crise, no momento de guerra, esses momentos nos fazem provocações. E a gente vai trabalhar com isso. E muitas pessoas passaram aqui pelo Vista Fina falando que
divisor de águas foi a pandemia. E para você também. Sim. Quando chegou a pandemia, eu trabalhava em um supermercado, eu fui para a rádio, né, fechou ali 10 anos durante as rádios que eu trabalhei. Inclusive, eu trabalhei na rádio da Uniguaçu. Que legal. Maravilhosamente, trabalhei lá. E trabalhei na Verde Vale FM também, não sei se pode falar aqui. Trabalhei na Verde Vale, na antiga Rádio União, na extinta Rádio União. E pós isso, eu senti uma necessidade. Quando eu estava na rádio da Uniguaçu, ninguém entendeu quando eu saí. Mas eu senti uma necessidade tão grande de ver pessoas, de sentir pessoas, de ter essa proximidade com pessoas. E o estúdio, você sabe como é, né? Na rádio, ele é 4 paredes e você, né, ali trabalhando junto com os ouvintes, só que não presencialmente com os ouvintes, né? Então, eu decido sair da comunicação e voltar para o mercado. Eu tive uma proposta do gerente lá e voltei para o supermercado. Não foi por quesito de salário maior, foi pela necessidade real de ter pessoas perto de mim. Contato com pessoas. E naquele momento, do dia para a noite, eu acordei e pensei, não, eu vou ter esse contato, eu quero isso. Ninguém entendeu, então meu marido falou, mas é o teu sonho, né? Você está vivendo o teu sonho, por que você vai mudar a rota? Mas foi necessário para mim, eu dei sabe? E naquele momento foi maravilhoso. E aí, quando eu estava lá, veio a pandemia. E eu pensei, por que não tirar esse sonho que eu tenho dentro de mim e colocar ele para fora, que é ter um programa próprio, sem depender de outras pessoas. E foi isso que eu fiz. Até inclusive a Adri, que trabalha aqui, junto com vocês, a Adriele. A nossa diretora, a Adri. Eu quero entrevistar a Adri, eu sempre falo isso, mas ela fica se desviando. E a Adriele, ela topou o desafio de estar junto comigo nesse programa, né? Ela fez a parte da produção. Ela e a equipe dela fizeram a parte da produção. E foi muito legal, foi incrível, assim. Foram 5 meses de programa, justamente porque a pandemia, as empresas seguravam o dinheiro, elas não queriam investir, né, em propaganda. Sim. E eu super entendo isso. E foi naquele momento que eu pensei, não, é isso que eu quero para mim, né? Eu quero trabalhar e dar oportunidade para outras pessoas também. E após isso, quando eu decido fechar esse programa que eu... Como que era o nome do programa? Programa Voz do Povo. Olha! Lá as pessoas falavam também, tinha pessoas normais, assim, né? Na rua a gente parava, conversava com as pessoas, os talentos locais da cidade, que eu acho que é algo muito importante e que nós devemos ter um pouco de atenção também com os nossos talentos. Com certeza. E é isso. E aí, naquele momento, como eu tinha parado de fazer esse programa, eu pensei, não, eu vou me dedicar pro digital. E aí eu comecei nessa parte do digital. Olha só, não, a pandemia, ela fez muitas provocações, muitas. Esse foi o nosso segundo bloco, eu te espero aqui na nossa querida UB Play, no nosso Vista Fina, até já! Voltamos para o nosso terceiro bloco, passa muito rápido, né, Jéssica? A gente comentou aqui que, ó, rapidinho. E, Jéssica, conta para o nosso público, então, o que as pessoas precisam ter para se encorajar e fazer o que elas querem? Eu acredito que é só você dar o primeiro passo. Muitas pessoas ficam naquele medo de, será que vai dar certo? Mas se você não tentar, daí não vai dar certo. Você tem que dar aquele primeiro passinho, mesmo com medo, né? Claro, eu tive a segurança do meu esposo junto comigo, né? Eu sou casada já vai fazer 10 anos. Então, eu tive essa base ali. Meu esposo falou, vai, se joga naquilo que você quer, que eu vou segurar as pontas aqui. Então, nessa parte, eu tive um apoio bem legal de me lançar no digital. Porque aquilo que é novo te assusta, né? Assusta. E você precisa estudar muito. Então, eu comecei a devorar cursos do digital para entender cada área e realmente conseguir entrar nesse ramo. Mas, basicamente, tudo que você for fazer na tua vida, aquilo que você precisa é dar o primeiro passo. Não adianta você esperar, vou esperar estar motivada. A motivação só vai vir depois que você tiver ação. Né? Não ao contrário. Não é a motivação que gera a ação. É a ação que vai gerar a motivação para você continuar. Então, dê o primeiro passo. É verdade. É verdade. Nessa história de se tornar empreendedora, a gente precisa ter muita ação. Exato. E como que uma empresa pode te contratar, por exemplo? Em que momento que eu vou olhar e falar assim, poxa, aqui eu podia contratar a Jéssica? Quando você precisar de um ator para apresentar a tua empresa ou o teu produto. Então, basicamente, a partir daí.
precisei de alguém para apresentar minha empresa. Pode me contatar que a gente vai trabalhar juntos para levar o melhor ator para a tua empresa para que ela esteja mais em evidência. Né? E isso você trabalha só em União da Vitória, nível nacional? A nível nacional. Uhum. Em União da Vitória eu tenho muitos poucos clientes, para falar a verdade, porque muitas poucas pessoas sabem desse meu trabalho. Até porque, como eu tenho bastante clientes, uma carteira bem grande de clientes, eu não divulgo muito aqui. Mas, caso alguém estiver assistindo e pensando, vou contratar os atores da Jéssica, pode me chamar que a gente vai fazer um trabalho muito legal. É um trabalho com gravação, com edição, então a gente entrega o trabalho prontinho para o cliente. Ele só divulga nas redes sociais. Ele dá a ideia dele ali, a gente vai trabalhar juntos em cima e aí ele vai ter o projeto prontinho para ele divulgar. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, mas eu sou a dona de loja que não quer aparecer. Vai conseguir também. Jéssica, eu preciso de uma atriz aqui, uma pessoa normal, real, para fazer provador, para apresentar a minha loja, enfim. E você vai desenrolar. Sim. Gente, olha que ótimo, porque nem todo mundo gosta de aparecer. Exatamente. Muitas pessoas não gostam de estar à frente das câmeras, então a gente vai aliar a pessoa que está ali disponível, o ator que está disponível, com a empresa que está precisando. E aí dá um match perfeito. Dá um match perfeito. Muito bom, muito legal. Jéssica, para quem está já começando, que já montou a empresa, mas que está num momento assim que não tem uma carteira de clientes tão boa quanto você já tem, que ainda está indeciso, se continua insistindo no CNPJ ou se volta para o comércio de repente, enfim, o que você tem para falar para essa pessoa que já começou? Ela já deu o primeiro passo, Sim. tá? Ela já está ali, mas ela precisa de um impulso, precisa engrenar. O que você poderia falar para o nosso público? A gente sabe que todo início ele é muito difícil. E não adianta a gente falar aqui e vender alguma coisa que não é verdade. Então, todo mundo que entra para o mundo empresarial, ele vai passar por dificuldades. O primeiro de tudo é você não ter cliente. Você tem a tua estrutura, você tem a tua inteligência, mas você não tem clientes. Então, basicamente, eu vou dar aqui rapidinho o exemplo da minha irmã. A minha irmã abriu um salão de beleza. Ela trabalhava à noite numa empresa e depois de todo esse boom que deu na minha vida, né, ela se inspirou e falou, não, eu vou ser CNPJ também quero ser empresária. E aí a minha irmã abre um salão de beleza, claro, faz o curso, se especializa, tudo, né? E abriu um salão de beleza. No segundo mês ela chegou para mim e falou, Jé, eu vou fechar, não tem cliente, eu vou fechar. Eu vou voltar para a empresa onde eu trabalhava. E aí eu vou falar pro pessoal que está acompanhando aqui a mesma coisa que eu falei para ela, continua. Porque assim, é difícil, mas quando você conseguir entender que os clientes eles vão chegar a partir do momento que você estiver nas mídias, que você estiver divulgando o teu trabalho, os clientes eles vão chegar. Então, basicamente, é você não desistir, é você continuar e você procurar recursos para que o teu trabalho ele seja divulgado. Então, isso serve para qualquer empresa, né? Para que ele seja realmente divulgado. Eu não estive nas mídias aqui, na região, mas eu estive na mídia de outros lugares para conquistar os meus clientes. Isso é muito importante. Seja na TV, seja no rádio, seja na internet, você tem que ter visibilidade. Você tem que estar visível para as pessoas te conhecer. É aquele famoso, só é lembrado quem é visto. Por exemplo, uma loja de roupas, né? Roupas de bebê, roupas infantil, por exemplo. Ela só vai ter o público-alvo dela a partir do momento que ela faz o quê? Que ela divulga. Você acha que alguém vai ir na tua loja sem saber aonde é a tua loja, o que você vende? Não vai. Você tem que divulgar. Isso é muito importante, porque o comércio mudou. O perfil do consumidor mudou. Sim. Então, nem sempre as pessoas estão caminhando na rua para ver, olha, aqui abriu tal loja. Olha, aqui abriu tal loja. E as pessoas, o comerciante, o empresário, às vezes ele não se percebe disso. Mas antes, como que a gente ficava sabendo que abriu uma loja nova? TV, rádio, jornal impresso, né? Sim. Panfleto na rua. Já existia esse marketing, mas ele era diferente de agora. O que a gente percebe agora? Que a nossa vitrine ela é virtual. O nosso panfleto é virtual. A nossa faixa, em breve, sob nova direção, é virtual. Todo mundo, ou quase todo mundo, está no virtual. Né? A gente tem uma parcela da população que ainda não está 100% no digital. Claro que temos. Mas a gente tem também aquela pessoa que está no digital e que chega em casa e conta para a mãe, para a avó, para a tia, que tal loja está abrindo, que tal loja está em promoção.
Então, essa visibilidade digital, eu acho que hoje é uma condição obrigatória de quem tem um CNPJ, né, Jéssica? Sim, quem não está no digital ainda está, infelizmente, perdendo dinheiro. Eu sei que quem tem a loja física, né, principalmente as pessoas, os empresários mais antigos, digamos assim, no ramo, que já estão ali há 30, 40 anos, é difícil vir para o digital, né? Mas como você falou, tem o neto, tem alguém ali que... Às vezes alguém da gestão, né, um funcionário mais descolado que está percebendo a necessidade dessa movimentação. Sim, né? e tem que movimentar. Hoje em dia as empresas elas têm que sim estar dentro do digital. Muito bom, muito bom. Isso é uma percepção até para você que é autônomo, para você que trabalha, por exemplo, com serviços artesanais. Eu não tenho talento, né, de bordar, pintar, nada. Mas eu estou encantada com alguns projetos que eu descobri essa semana no Instagram, de pintura de aquarela, de divulgação ali no digital de uma coisa que é extremamente artesanal, que é vivida, que é sentida. Mas como que eu fiquei sabendo que tem como eu, que não sei desenhar, não sei nada, fazer um curso? Pelo digital. Então, essa visão que a Jéssica trouxe para mim, assim, é o que a gente precisa olhar hoje. Sim, as empresas elas têm que se destacar, e para se destacar hoje em dia, eu acredito sim que o digital ele é muito necessário. Muito bom, Jéssica. Qual que é o teu arroba? @ajessica de Oliveira com 2 i no finalzinho. Muito bom. Sigam a Jéssica, ela tem bastante conteúdo por lá. Comentem o nosso programa, a gente tem uma playlist toda lá no YouTube, é sempre bom estar com vocês. Eu sei que tá frio aí, porque aqui também tá frio, mas o Vista Fina também aquece, né, Jéssica? A gente traz histórias reais para pessoas reais e essa é a nossa missão. Muito obrigada, eu te espero no próximo Vista Fina. Se cuida da saúde, que é assim que a gente vai seguindo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.